Bora, vamos falar então sobre os brasileiros que entram em campo daqui a pouco, na verdade, amanhã, mas que estão se preparando para entrar em campo. Palmeiras, hein? Palmeiras joga contra o Al Ahly amanhã, 1h da tarde, Al Ahly do Egito, essa partida que vai ser lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. É o próximo brasileiro a entrar em campo. Na quinta-feira também, amanhã, às 4h da tarde, tem outro jogo válido pelo grupo do Palmeiras, que é Inter Miami e Porto. Então, também essas equipes se enfrentando pelo grupo A. E tem também o grupo do Botafogo, o grupo B, que entra em campo. Seattle Sounders e o Atlético de Madrid, às 7h da noite. E aí, esse confronto muito esperado, às 10h da noite, PSG e Botafogo. Hernanzito, vamos começar a falar desse Palmeiras? Vamos. Palmeiras que fez uma boa estreia contra o Porto, né? Criou muitas oportunidades, ficou aquela sensação de que poderia ter vencido, mas parou ali, bateu ali numa certa falta de eficácia, de eficiência para conseguir balançar as redes. Você imagina mudanças para esse jogo de amanhã, do time de Abel Ferreira? Não imagino grandes mudanças assim, não imagino ele mexer no time, por exemplo, ele sacar o Vitor Roque e colocar o Flaco Lopes, ou então colocar o Veiga de volta no meio-campo. Acho que ele já fez essas experiências em alguns jogos do Brasileiro, onde ele teve o olhar também para esse Mundial. E acho que o time base que entrou em campo contra o Porto, e aí a gente vai colocar como o adversário mais difícil, foi um time que foi um time preparado para o Mundial. O Aníbal Moreno, no lugar do Emi Martínez, até por ser um adversário diferente, você tem mais mobilidade com o Emi Martínez, você tem mais possibilidade de passe longo, média distância, e até mesmo chegada na área com mais qualidade do que propriamente do Aníbal Moreno. Pode ser uma alteração, talvez seria a única alteração que eu faria se eu fosse o Abel Ferreira, mudaria o primeiro volante, ele é o primeiro jogador de meio campo. Mas no resto, acho que é o time que vem jogando e é o time que fez uma boa partida contra o Porto, então não teria por que mexer tanto. Isso você fala mais por característica mesmo do que por desempenho, né? Porque o Aníbal, inclusive, foi muito bem nessa primeira partida. Ele é muito bom jogador, Defensivamente, o time se portou muito bem. Gustavo Gomes fez uma partidaça também, mas pode dar aí uma outra, embora eles até façam funções parecidas, mas uma outra característica para enfrentar esse Al Ahly. PVC, e para você, esse time do Abel deveria mudar? Se a gente olhar esse primeiro jogo, né? Já falamos aqui diversas vezes como o Palmeiras enfrentou o Porto de uma forma muito positiva e a forma como o time jogou, mas faltou colocar a bola na casinha. E aí a gente fala de Vitor Roque, que foi um pouco questionado nesse primeiro jogo, o Estevão, que embora finalize muito bem, também não marcou, o próprio Maurício. Dá para pensar em mudanças? Hernan falou do meio de campo, mais um setor ofensivo no ataque? Será que um Flaco Lopes pode ter uma oportunidade? Ou quem sabe até o Paulinho, que ainda está tentando chegar ao seu auge da forma física? Como que você vê esse time do Palmeiras para enfrentar o time do Egito? Pensando na questão de o Al Ahly não é uma retranca. Eu não acho que é a solução do jogo aéreo. O Lopes não tem que entrar no time pelo jogo aéreo. Não é essa a razão. O Aníbal jogou muito bem. Para mim, o Gustavo Gomes foi o melhor em campo, o Aníbal foi o segundo. Se você pensa que está faltando gol e que o Lopes é um dos goleadores do Palmeiras na temporada, o Lopes é um cara que pode entrar no time. O Hernan ontem falou uma coisa sobre não ter mudança, né? E eu também estava caminhando nessa linha de não ter mudança, mas eu estou ponderando um fator aqui, o Abel vai falar daqui a pouco, às 6h da tarde, no horário brasileiro, e não vai falar sobre o que vai acontecer, mas ele tem mudado 4 a 6 jogadores a cada jogo. Acho que não é o caso de mudar 6, 5, não é o caso, porque é a mesma competição e ele precisa dar rodagem, precisa montar um time, ter um time estruturado, com conhecimento, com entrosamento. Mas, 3 mudanças pode ser, porque tem sido a lógica de descansar, de rodar, e ele está orgulhoso de rodar o elenco e manter o mesmo nível técnico e tático. Vai ter que mudar alguma coisa na estratégia na parte da frente, porque o time estava muito ansioso, errando passe demais na frente, e se errar passe na frente, o Al Ahly vai ameaçar em contragolpe.
O Al-Ahly que teve chances de vencer o Inter Miami, né? Acabou ficando no empate, foi 0-0 também. Aliás, ninguém nesse grupo ainda marcou gols, mas foi um jogo equilibrado ali que o Al-Ahly teve chances de vencer. Então, PVC, imagine mudanças e tem uma questão da temperatura também, né, PVC? Primeiro do gramado, né? Que os palmeirenses, tanto os jogadores quanto o Abel, criticaram o gramado na estreia. Foi um gramado que foi mudado, modificado ali. Ele passou do piso sintético para a grama natural em função das exigências da FIFA, mas os jogadores não gostaram muito do gramado, não. Então, vamos ver como é que eles vão rearrumar esse gramado para esse segundo jogo. E o calor, porque os termômetros, eles prometem aí acima dos 30 graus, não que sejam uma questão, né, para quem joga no Brasil, porque aqui a gente também joga debaixo de um solzão danado, ali, especialmente ali Campeonato Paulista, no interior, palmeirense, e o Palmeiras já está acostumado com isso, mas é apontado como um fator também. Será que esse desgaste pode fazer o Abel mexer um pouco, Hernan? Não, acho que a temperatura não vai influenciar muito, né? Mesmo porque também ele está treinando numa temperatura já está um tempo que se adaptando por lá, né? e tem chuva, tem chuvarada, tem calor, tem tudo, né? Não entendo que a mudança faça com que ele mexa no time por isso, ou o clima faça ele mexer no time. É muito mais a questão da estratégia do adversário mesmo. O Porto é o melhor time, né, a ser enfrentado, de enfrentamento nesse grupo. E tem aquela coisa da ansiedade da estreia. De fato, os jogadores da frente, a bola deu uma queimada. Assim, você vê que faltou tranquilidade na hora de finalizar pro Vitor Roque, pro Estevão, pro próprio Richard Rios, quando teve uma chance. Então, O Murilo mandou uma na trave também, né? Foi a questão do ajuste, ali de time, de adversário, de você já estar adaptado e sentindo o clima do Mundial. Eu entendo que naturalmente o Palmeiras, com a experiência que tem, com a casca que tem, naturalmente já vai fazer uma partida melhor no quesito finalização do que foi contra o Porto na estreia. Se gol sair, né? Já tira das costas esse peso também, para sair esse primeiro gol aí do Palmeiras no Mundial de Clubes. Até porque o time criou, e é o que diz a própria FIFA, PVC. A FIFA fez um estudo, né, analisando diversas estatísticas que mostram como o Palmeiras teve boas ações ou muitas ações ofensivas nessa primeira rodada. A porcentagem de ações ofensivas com posse de bola no último terço, que é um papo bem futebolês, mas acho que vocês entendem, né, o quanto o time criou e teve ações ofensivas, o Palmeiras só fica atrás do Bayern de Munique, que aplicou 10-0 para cima do Auckland City na primeira rodada. Tudo bem, é um time semi-amador, o Auckland é verdade, mas foi um 10-0. Então, o Bayern aí com 56%, Palmeiras 22%, assim como o Chelsea, o Benfica 20%, PSG 19%, e olha que o PSG venceu o Atlético de Madrid por 4-0, ou seja, foi muito eficiente, e o Flamengo 10%. O que esses números querem dizer, PVC? Eu acho que é bem importante. Esse relatório, o relatório aberto que tem aqui, eu fiz um recorte porque me chamou a atenção, comparando todos os números, e porque muitas vezes se fala do que o Abel está fazendo, que o Abel às vezes é defensivo, e ele está tentando fazer um jogo ofensivo o tempo inteiro. O relatório ele é muito detalhado. Vou tentar mostrar, não sei se dá para mostrar direitinho aqui, mas ele começa com esse gráfico que tem, aqui está escuro. Esse gráfico. Vocês estão vendo, gente? Conta aí. PVC, não sei se a gente está vendo, mas vamos tentar. Tá difícil de fazer. Mas olha tá difícil de ver. Olha a quantidade de informação que tem passando aqui, ó. Olha só, muita informação. De um jogo. É o relatório de um jogo. Olha só, tá? Então, ele é muito detalhado. Ele começa com informações que são absolutamente convencionais, como a gente tem visto, gols, tentativas de gol no alvo, total de passes completos, e ele vem descendo para questões que são diferentes, né? Fases do jogo, com posse de bola, é aí que tem esse dado. Quando o Palmeiras tem a posse de bola, ele cria 22% das suas jogadas com posse de bola no último terço do campo. E aí você pega, né, a gente viu pelo número, do Flamengo que jogou bem, com 12%, do Benfica com o Chelsea só tem 22%, todos 20% para baixo. Então, me pareceu muito relevante só o Bayern estar na frente disso, nesse critério. Aí eles têm, sem posse de bola,
A pressão alta, Palmeiras tem 6%. Pressão média, Palmeiras 4%. Pressão atrás, 0%. Ou seja, o Palmeiras pressionou o jogo. A pressão do Palmeiras é mais forte do que as dos demais. Por exemplo, esse pressão alta, o Porto teve 2%. O relatório é realmente muito detalhado, tem muita coisa. E se a gente for fuçando jogo por jogo e comparando jogo por jogo, dá para descobrir mais coisa. Me chamou a atenção, neste caso específico, esse dado da quantidade de jogo no último terço que o Palmeiras só fica atrás do Bayern. Esse relatório é do Departamento de Desenvolvimento Global da FIFA, que é presidido pelo Arsène Wenger. Eles têm 7 ex-jogadores como analistas Master Premium, entre eles o Gilberto Silva, que é o representante brasileiro nessa comissão, e abaixo desses 7 tem analista de desempenho, analista tático, um grupo de analistas que faz todo esse relatório e entrega para análise desses Masters, desses ex-jogadores, que é o que está fazendo o desenvolvimento, por exemplo, para entender que a FIFA está incomodadíssima com a catimba e com a cera do Boca Juniors. Chamou bastante atenção, né? E o Boca pagou um preço alto por isso, porque estava vencendo por 2-0, fez tanta cera, tanta catimba, acabou levando o empate. Não que seja necessariamente por isso, mas na minha visão isso contribuiu.